Hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente para o Enem e seus demais vestibulares aí. Falaremos sobre variações linguísticas e saiba que esse conteúdo cai demais do ponto de vista reflexivo na sua prova. Portanto, preste atenção até o final desta aula. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe esse assunto muito pertinente para vocês todos, variações linguísticas e os fatores determinantes para as modificações dentro do mesmo idioma. Mas antes de mais nada, eu peço aquela gentileza especial para vocês, com todo carinho. Curta bastante esse vídeo, compartilha demais o nosso conteúdo e se você não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal, porque a gente tem conteúdo semanal aqui, 2 aulas aparecendo no nosso YouTube, sempre com conteúdo quentíssimo para você treinar a língua portuguesa, ficar antenado em relação aos assuntos mais pertinentes da redação. Agora sim, a gente pode começar o nosso conteúdo e para iniciar essa aula eu trago uma definição do Marcos Magno, que é um especialista na área, o linguista, filósofo brasileiro que trata bastante desse assunto. Para ele, quando a gente fala de variações linguísticas, a gente fala de alguma coisa que é inerente ao nosso idioma, que é a questão da heterogeneidade. Pô, professor, o que é isso, ser heterogêneo? Significa que a língua ela não se reduz a um único padrão. Existem várias formas de utilizar a língua e essas várias formas variam de acordo com os fatores de variação linguística, que é o assunto que realmente cai em vestibulares. E quais são esses fatores de variação mais pertinentes que a gente tem que estudar? Nós vamos ver 4 apenas de vários que existem. Os mais importantes, claro, e pertinentes para o seu exame vestibular. Número 1, o fator histórico ou temporal. Número 2, geográfico ou diatópico. Número 3, situacional ou diafásico. E número 4, social ou diastrático. Eu sei que são nomes complicadinhos, difíceis, mas a gente vai entender um por um. Vamos lá! Número 1, variação temporal ou histórica. Como o próprio nome já diz, é uma variação que acontece mediante a passagem do tempo. Ou seja, a forma como a gente se comunicava há 50, 100, 200 anos atrás, ela se modificou drasticamente se comparar aos dias de hoje. Isso é natural. Os seus avós, por exemplo, falavam motocicleta, seus pais motoca e você usa a expressão moto. Olha só como a expressão mudou conforme a passagem do tempo e foi até sendo reduzida. Assim como, por exemplo, quando seus avós, melhor dizendo, iam para o cinematógrafo. Seus pais iam para o cinema e você hoje em dia vai para o cine. Veja que a palavra também foi reduzida de acordo com a passagem do tempo. Eu trouxe, além disso, algumas outras exemplificações bem curiosas para vocês. Vou, inclusive, fazer algumas perguntas no decorrer deste momento. Botica. Você já foi uma botica antes? Gente, o que é uma botica, né? Botica, galerinha, é uma farmácia. Olha só como a palavra mudou com o passar do tempo. E flertar. Vocês já flertaram? Eu uso às vezes essa expressão na sala de aula, né, lendo um livro mais antigo, e as pessoas ficam, nossa, mas o que é isso, flertar, né? Que antigo é isso? Sim, é uma palavra antiga que era utilizada bastante para indicar o quê? O flerte, a paquera, olha que interessante, a troca de olhares. E a expressão garçom? Com certeza você já ouviu essa palavra, você utiliza no seu cotidiano também. Mas saiba que essa expressão, ela modificou-se com o passar do tempo. Antigamente, ela era utilizada para caracterizar pessoas jovens, moços, moças, né? Olha que curioso. E hoje, caracteriza uma função, um trabalho, um emprego, né? E essa outra expressão também que eu acho bem bacana, que eu uso até mesmo em sala de aula hoje, eu tenho que me policiar para não usar tanto, porque é um arcaísmo. As pessoas me chamam de velho por conta disso, né? Que é a expressão sisudo, sisudez. Já ouviu em algum momento? Cara, se você leu Machado de Assis, essa de Queiroz, provavelmente você já ouviu essa palavra em algum instante. Quando a gente fala de sisudo ou sisudez, eu falo de uma pessoa séria. Já ouviram a expressão, por exemplo, dente do siso, né? O que é esse dente do siso? Ele só nasce a partir de uma certa idade, da maturidade. Então o siso, ele é o dente da seriedade, da maturidade. Assim como o termo sisudez indica alguma coisa séria, alguma coisa mais madura. Segundo fator, geográfico ou diatópico, que se refere justamente à questão da localização, da questão espacial mesmo. Você já deve ter percebido que quando eu encontro com um falante de uma outra região, esse falante ele tem padrões linguísticos distintos. Se você, por exemplo, agora que me ouve, é carioca, o seu padrão de linguagem é diferente do meu, que é um paulistano, com o típico arrastar do R. E essas variações acontecem conforme a localização do indivíduo. E olha que curiosidade, quanto mais distante se encontra uma pessoa de outra, um falante de uma região para outra,
maiores serão as diferenças em relação à questão dos padrões linguísticos da questão da fala. Basta você comparar o português de um cara que vive lá em Portugal do português de um indivíduo que mora aqui e é nativo do Brasil. Você vai perceber diferenças significativas, a tal ponto que alguns jornais, inclusive, fazem o que às vezes? O jogador de futebol lá de Portugal vai dar entrevista, o cara coloca a legenda, mas peraí, o cara tá falando em português. Mas a forma como ele utiliza o idioma é muito distinta da nossa por conta da questão geográfica mesmo. Existem diferenças bem significativas quando se fala nisso. Só para vocês terem uma ideia da diferenciação que existe entre o português de Portugal e o nosso português, eu trouxe algumas expressões. Aqui no Brasil, se eu falar bicha, as pessoas vão estranhar. Pô, o que é uma bicha, né? Em Portugal, bicha é fila. Olha só, Brasil, fila, Portugal, bicha. Estou numa bicha, estou numa fila. Lá em Portugal, a gente usa a expressão camisola para se referir a camiseta. Olha a diferenciação. Sutil, mas muito significativa, né? Porque camisola a gente usa para definir uma outra vestimenta específica para usar à noite para dormir. E olha só essa última expressão que eu trouxe para vocês. Autocarro em Portugal. No Brasil seria ônibus. Olha a diferença. Quem já leu Saramago sabe que ele usa muito a expressão autocarro nas suas obras e autocarro sinônimo de ônibus no Brasil. Número 3, o fator situacional ou diafásico. A que se refere esse fator? Especificamente ao contexto de produção de sentido, de comunicação. Como assim, professor? Você já deve ter percebido que numa situação mais informal, tá numa mesa de bar, tá conversando com os colegas, você pode fazer uso de uma linguagem menos preocupado com a gramática normativa. Agora, numa situação de sala de aula, vai apresentar um trabalho acadêmico, um TCC, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma linguagem mais elevada. Vai encontrar um serviço, um trabalho, vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que fazer uso de uma linguagem um pouco mais formal, mais elaborada. Então, de acordo com as diversas situações nas quais nos encontramos, a forma de comunicar também muda significativamente. Fator número 4, o social ou diastrático. Só que antes de entrar no mérito desse último, faço um convite para vocês. Já conhece a nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me? Caso não, basta você acessar a nossa plataforma pelo link que está na descrição desse vídeo. Por lá você faz uma inscrição gratuitamente, você conhece um pouquinho do nosso trabalho e certamente você vai assinar um dos planos para melhorar cada vez mais o processo de construção redacional. E olha que a gente já ajudou bastante gente a melhorar o nível de escrita. Então você pode ser o próximo, com certeza, a ingressar num bom exame vestibular ou num concurso público a partir da nossa ajuda. Agora a gente pode ir para o último fator, o fator social ou diastrático número 4. Quando falo desse fator social, eu me refiro à modificação que a língua pode sofrer de acordo com a posição social e de acordo com um grupo social que enuncia um discurso. Quando você verifica um grupo de pessoas que pertencem a uma certa elitização da cultura, artistas, por exemplo, ou mesmo diplomatas, pessoas que têm um alto grau de formação, o discurso que eles usam é diferente das pessoas que pertencem a camadas sociais mais baixas, à marginalidade, a uma situação de vulnerabilidade, a pessoas mais pobres. Isso acontece, infelizmente, no Brasil. Claro que não deveria acontecer, mas é uma realidade vigente que a gente observa, que o fator social impera nas modificações, nas diferenciações que existem em relação ao nosso idioma. Nesse caso, vocês podem perceber, inclusive, que a linguagem é utilizada como um fator de clivagem social. O que é isso, professor? Clivagem social. Clivagem é distinção, é separação social. Quanto mais elevada a minha língua portuguesa é, com os meus padrões mais academicistas e elevados, o que eu faço? Eu isolo esse grupo de pessoas no ambiente mais rico, refinado, elitizado e separo, distingo dos mais pobres. Então isso é chamado de clivagem social associado à linguagem. A separação de classes a partir do domínio de um idioma que é considerado mais elevado, mais aceito socialmente do que as outras vertentes da língua portuguesa. E como não poderia ser diferente, eu trago aqui um assunto pertinente alinhado às variações linguísticas que pode ser tema de redação, por que não? Fala aqui do preconceito linguístico. E segundo Marcus Bagno, um teórico que a gente já trouxe no comecinho da aula, olha só o conceito que ele dá sobre preconceito linguístico. Para ele, é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variações linguísticas de menor prestígio social. E como é uma reprovação às variações de menor prestígio, tendo em vista que as de menor prestígio são aquelas da oralidade, cheia de coloquialismo e gírias, o que acontece? Eu manifesto também preconceito por aquela pessoa que não domina o idioma.
dessa vertente mais prestigiada, que é essa linguagem gramaticalmente aceita pelos livros que a gente tem padronizados, etc. Não é? Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso ao modelo educacional de qualidade deficitário. Então a gente acaba estabelecendo esse julgamento em relação às pessoas que não têm domínio. E veja que a linguagem, para muita gente, ou a língua, né, é como se fosse uma vestimenta mesmo. Quando a gente tem uma linguagem elevada, bem elaborada, isso dá a impressão às pessoas que nós somos mais cultos, que pertencemos a um nível social mais elevado. Em contrapartida, quando nós não privilegiamos uma linguagem adequada nesses moldes, com equívocos, com desvios, com gírias, com padrões orais e muitas vezes depreciados, a gente acaba associando esse padrão a uma pessoa de condição de classe social mais baixa, como se ela pudesse produzir menos na sociedade. Veja então que existe um preconceito imanentemente associado também a essa questão do uso da linguagem por parte da sociedade mais marginalizada, menos escolarizada e em situação de vulnerabilidade. Cabe aí uma reflexão sobre um tema bem pertinente de redação e que inclusive está disponível para vocês na nossa plataforma também. Gente linda do meu coração, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É facinho, mas mesmo assim exige que você tenha uma cautela especial, já que pode cair e vai cair com certeza no Enem e em alguns vestibulares. Valeu, bons estudos e até a próxima aula!